lição de número 6, 11 de fevereiro de 2024, que tem como tema a igreja, organismo e organização, tá? Pegue seu caderno, sua Bíblia, tá? Sua revista e vamos estudar para agradecer o nome do Senhor, amém? O texto diz assim, irmãos: igreja, organismo vivo e organização. Pelo texto nós começamos a entender que a igreja em si, diferente de muitos locais que nós temos visto por aí, ela tem uma organização e ela é um organismo. Ou seja, então ela tem a forma correta de trabalhar, não é de qualquer jeito. O textório diz assim, está lá registrado em Atos 6, Atos capítulo número 6, versículo número 3, diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, aqui nós começamos a entender que há escolhas dentro da igreja. Ou seja, para você ter uma vida espiritual, emocional, financeira organizada, tem que haver escolhas, e as escolhas têm que ser sábias, escolhas de formas coerentes, escolhas de forma que no futuro não venha trazer problemas, tá? E a melhor escolha que nós temos que fazer nos dias de hoje, irmãos, é através do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que orar, buscar e agradecer o nome dele a cada dia para que eles possam assim, para que nós possamos assim então fazer a escolha correta, amém? A verdade prática diz assim, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Ou seja, a igreja, como a gente vê lá em Timóteo, diz o que? Uns foi chamado para apóstolos, outros para presbíteros, outros para diáconos, outros para evangelista. Dentro da hierarquia cristã, né, vamos dizer assim, do reino de Deus, melhor dizendo, todos nós somos servos. Todos nós somos como servos submissos a um Deus Todo-Poderoso. Mas dentro da organização, igreja, tem que haver essa hierarquia. Eu ouço muita gente falar assim, mas ninguém é melhor do que o outro. Isso é errado, tá? Porque tem gente que estudou mais, capacitou mais, se torna uma pessoa melhor. Mas isso não é melhor em sentido de que esse daqui tem mais privilégio. Não, melhor no sentido de ter se buscado mais. Você pode observar durante na Bíblia Sagrada, por exemplo, o apóstolo Paulo foi mais longe do que os outros. Como é que você pode dizer que o apóstolo Paulo não foi um servo de qualidade melhor? Foi um servo de qualidade melhor, mas isso não põe ele como o Todo-Poderoso, não. Você vai ver que cada um teve sua função distinta e diferente. Dentro da sua qualidade, cada um foi melhor. Você pode observar. Ao ponto dele poder falar que não teve uma alma viva sobre embaixo do sol, cujo qual não ouviu ele falar do Evangelho de Cristo. Então nós temos pessoas boas dentro da igreja. Você não ouve no ministro de louvor que um canta melhor que o outro, que um ministra de uma forma diferente melhor que a outra. Então temos pessoas muito boas. Porque se todo mundo fosse igual, não teria funções diferentes. Se todo mundo tivesse chamado de pastor, todo mundo era pastor, todo mundo era evangelista. Então existem pessoas boas. Existem uns que são melhores que o outro dentro da qualidade que Deus deu para ele de talento, de vocação, tá? Para que assim nós possamos prosseguir com a igreja sadia, saudável e o nome do Senhor sendo glorificado. A introdução diz assim, nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, sem organismo, sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem um tipo de liderança visível, uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. O autor aqui na introdução já está nos ensinando que uma igreja que não tem uma organização, ela não cresce saudável. E ela acaba resumindo, sacrifício de tolo. Então, crescer organizado é necessário. Por isso você vê que muita gente só vive com dificuldade, entrando e saindo, porque não se organiza no que tem que fazer. Como vai fazer para mim dessa aula, eu tive que me organizar. Celular, computador, lição e tantas outras coisas. Então é necessário ter a organização.
A organização é fundamental na vida de qualquer ser humano e na vida espiritual principalmente. Continuando, ele diz assim, conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos em quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Tá? Então, nós vamos estudar sobre formas, métodos de organização, tá? Que você possa aplicar essa organização na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, para que tudo venha correr bem. Você já observou? Você chega na empresa e só tem um balcão de atendimento e você não consegue... Às vezes você quer fazer algo simples. Se tiver uma recepção, você vai na recepção. Não estamos trabalhando com isso. Assim também é. Isso se chama organização. Por quê? A organização, ela poupa tempo. A organização, ela faz com que você alcance o objetivo mais rápido. Então a organização é fundamental na vida, justamente para isso, para poupar seu tempo, para você chegar no seu objetivo mais rápido. É isso que a organização ela causa. A estrutura da igreja. Vamos lá, tópico 1 diz assim, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Por isso que a igreja é viva, é um organismo vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios 5, 23. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também é a igreja. Os membros não existem independente um dos outros. Portanto, como um corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Olha como Paulo foi sábio quando comparou a igreja com um corpo onde Cristo é a cabeça. Por quê? Cristo é a cabeça, não o pé, não o braço. Porque quem comanda o corpo é a cabeça. O que domina a cabeça, domina o corpo. Por isso que você vê muita gente sofrendo, padecendo de situações que a mente está dominada. Quando dominou a mente, dominou o corpo todo. Mas aí Paulo pega uma referência junto com a igreja. Vários membros. Ou seja, cada um nas suas funções. É como um corpo humano. Imagina um corpo humano, onde tem mão, braço, pé, pulmão, coração, veias, sangue. Então eles têm que andar em harmonia, porque se não andar em harmonia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está saindo fora do padrão. E independentemente do que está no corpo humano, o menor que seja um membro vai fazer falta. Por exemplo, se uma unha do dedo mindinho cair, ou soltar, ou machucar, o corpo todo vai sentir. Por quê? É algo que tem que estar em harmonia, em organização. Assim também a igreja. Quando alguém se afasta, quando alguém está triste, chorar é como se chora, se alegrar é como se alegra. Então Paulo está tentando nos ensinar metaforicamente através do nosso dia a dia, daqueles que nós convivemos. O número 2 diz assim, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, ou seja, a liderança estava visível nos apóstolos. Vamos lá, dessa forma os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio, ou seja, os apóstolos eles não faziam o que eles queriam, eles faziam o que tinha que ser feito. É a diferença muito grande no dia de hoje. As pessoas estão fazendo o que querem, não é. Tem que fazer o que tem que ser feito da forma correta, passando a todos a visão para que se execute com harmonia. Isso é muito importante. Continuando. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, a institucionalização não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Quando fala que é acerca de instituição, é algo que fica normalmente acoplado, aprisionado
algumas situações, algumas regras, algumas normas que muitas das vezes é colocada pelo homem, tá? Quando a igreja é organizada, ela cresce naturalmente. Por isso que a gente vê muitas instituições com muitos estatutos, regras e normas que, se você for ver biblicamente, não tá. Mas você vai ver que foi um grupo de pessoas que se reuniram, que acharam que assim era melhor, mais saudável, e ali assinaram e concordaram. E quem estiver dentro daquela instituição vai ter que seguir aquelas normas e regras e pronto. Aí pouco importa se Deus está aprovando, pouco importa se é certo, se está na Bíblia, porque eles acharam que assim era melhor, e assim vai ser. E se você não estiver satisfeito, você se desliga do local. Então há uma diferença muito grande em instituições que têm as suas regras normais, suas regras próprias, para igrejas organizadas que têm as regras de Cristo da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Terceiro, organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo que vive uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. É aqui que começa um problema muito sério, né? A igreja acha que, muitas igrejas acham que não precisa ter organização. Quando falo de organização, irmão, não é necessariamente altar, igreja, cadeira. Não, a organização é, por exemplo, se você vai abrir um instituto, você tem que ter um CNPJ, tem que ter uma administração, tem que ter uma secretaria, você tem que ter uma liderança, você tem que ter órgãos dentro da instituição para justamente você poder delegar funções. Essa é a organização. Continuando aí, diz assim, ó. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Então a organização é muito importante, não só para a igreja, mas para a vida de todo cristão, tá? Se eu e você organizarmos nossa vida com mais sabedoria, com mais entendimento, as coisas vão fluir de uma forma totalmente diferente do que a gente espera. Tópico 2 diz assim: igreja, um organismo vivo e organizado. Número 1 diz assim, ó, no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia e orava. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Ou seja, o organismo vivo que tem vida, tem que se mover, se agir, tomar atitudes, resolver questões. Então a igreja ela tem que ser organismo vivo e tem que ser organizada, ou seja, fazer tudo com regra, mas não ficar paralisada. Tem ação social, tem o cuidar, tem o enviar, tem que o ir. Tudo isso conta, tá? O organismo vivo é porque ela está em movimento. Se está vivo, não está morto. Já está dizendo, organismo vivo. Então tem que se mexer, se movimentar. Para quê? Para que as coisas saiam da forma que o Senhor quer. O número 2 do tópico 2 diz assim, ó, no seu aspecto litúrgico e ritual, ou seja, de culto, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, que tem sumido muito dos altares, das igrejas. Ordem e decência. Quem lê a Bíblia sabe que a ordem e decência é primordial para que o Espírito Santo de Deus se manifeste, para que Deus venha com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia e atinja os nossos corações. Então a ordem e decência é primordial, que já começa a questão de organização e organismo. Estabelece costumes que devem ser observados. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizar os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Duas sentenças perpétuas que Deus deixou: Santa Ceia e o batismo nas águas. Ninguém pode fugir disso. Então assim, a organização da igreja tem que ser baseada na Bíblia.
naquilo que ela tem ensinado, naquilo que ela tem instruído, não naquilo que homens acham que é certo. As pessoas estão criando situações justamente para atrair o povo, para querer que as pessoas fiquem na igreja. Ei, só precisamos da palavra, da oração, do jejum, do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos então assim, ter a graça de Deus conosco. Tá? Não precisamos inventar mais nada, não precisa inventar roda não, só seguir o que a Bíblia já ensina. Tópico 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Ou seja, a palavra bispo, né, como supervisor, como nós vimos aqui na nossa lição, é o que Deus confiou, né, que Jesus confiou para que as pessoas pudessem ser ali, hoje que nós chamamos de pastores, né? Então nós podemos entender já que Cristo deixou uma organização, não é de qualquer jeito, tem uma organização, como vai começar, como vai iniciar, isso é muito importante, tá? Presbiterial, número 2, o ofício do presbítero, no grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Ou seja, não se toma mais decisões monocráticas. Tipo assim, não fica tudo na responsabilidade de vamos botar do pastor, ou do supervisor, ou do bispo, do apóstolo, quem esteja na frente da igreja. Tem que haver um concílio e um consenso, que sempre foi assim, tá, gente? Sempre foi assim. Um concílio, um consenso, onde ali todos, de uma só opinião, de uma só base, reconhecem que tal pessoa tem que estar naquela posição para o correr bem de todas as coisas dentro da igreja, né? Isso é muito importante, compartilhar, né, para que tudo corra bem. Número 3, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14:23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Olha só, é eleição. Ninguém chega e fala, eu quero ser e estou lá, não. É eleição. Há uma votação, há uma busca para haver um pastor. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitos a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Número 4. O sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiterial. Do outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional, ou seja, há uma diferença aí. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa, vamos lá, em relação às convenções geral e estatual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado, ou seja, a igreja matriz com as suas filiais. Ou seja, o modelo das igrejas filiais é a base da matriz. Se a matriz tem uma base, um exemplo, vamos supor, né? E os ATVs, as congregacionais, vão seguir o modelo. Tá? A matriz tem um modelo de telão, as congregacionais vão seguir o modelo. Ou seja, é um sistema congregacional. Ou seja, se aquela que é a mãe faz aquilo, os filhos também vão fazer.
Continuando aí, por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertencem às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais e filiais. Ou seja, é o modelo. Eles pegam como modelo a mãe e fazem a redistribuição. Você pode observar que você vai na igreja, por exemplo, Vitória em Cristo. A base da Vitória em Cristo na Penha do pastor César Malafaia é a base de todas as outras. Você vai para apacentar, você vai ver que é uma base. Do mesmo jeito, da mesma forma, culto. Dificilmente você vai ver alguma coisa, uma coisa ou outra assim que é diferente, mas a base é aquela ali. Vamos para a conclusão? A conclusão diz assim: nesta lição, visemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura e organização muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar nos textos bíblicos para regulamentar seus ministros e ministério. Tudo é baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Não tem como nós fugirmos dessa regra. Então, se você está em algum local onde não tem uma organização bíblica, é Bíblia, tá, gente? É Bíblia. Vamos esquecer o homem, é isso aqui, ó. Bíblia. Algo não está certo, tá? A pergunta que fica para esse resumo dessa aula é o seguinte: como está a sua organização? Falando para a sua vida. Como é que você tem vivido? Tem organizado a sua vida direitinho? Com Deus, você tem dado o primeiro lugar, tem acordado, orado, lido a palavra? O que você tem feito? Como você tem sido no dia a dia? Entenda que Deus quer o primeiro lugar. Ele quer a honra, quer a glória, o louvor para Ele. Lembra do mandamento? Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Não podemos inverter situações. Que em nome de Jesus você possa ter recebido essa palavra, você possa guardar ali na tábua dos seus corações.